mensagem de hoje tem como tema: por que aos pastores? Por que aos pastores? E o texto bíblico está em Lucas, capítulo 2. Vamos ler do versículo 8 ao versículo 11 e fazer algumas considerações nesse texto, que a minha oração é que o Espírito Santo de Deus use para nos despertar para essa época do Natal, para a importância dele, e como cristãos, pessoas nascidas de novo, que têm uma experiência com Jesus, compartilhar a verdadeira razão do Natal. Por que aos pastores? Lucas 2, de 8 a 11. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Pai, tendo lido a Bíblia, a tua santa e bendita palavra, inspirada pelo Espírito Santo, só nos cabe suplicar que o teu Espírito Santo, autor, venha nos dar entendimento a cada um em particular, falando a cada mente, a cada coração, ao mais íntimo de nós, de cada um de nós, da nossa alma, aquilo que precisamos para que saiamos daqui edificados, não pelo pastor, mas pelo Senhor, pelo teu Espírito, pela tua palavra, e juntos possamos nos dobrar à majestade dos reis e Senhor dos senhores, o Senhor Jesus Cristo. Fala ao nosso coração e que possamos entender por que aos pastores. Em nome de Jesus oramos, Pai. Amém. Amém. Eu estava lendo esse texto e me veio à mente alguma coisa que eu creio que, se você parar e observar, talvez vai pensar também. Depois de ler sobre a vinda do Filho de Deus à Terra, do Senhor Jesus, o Messias, me chamou a atenção a falta de propaganda adequada para anunciar a sua chegada. Eu estava pensando, mesmo que a pessoa não seja ligada à informática, ao mundo da mídia, não use Facebook, Instagram não uso, mas Facebook eu uso. Você pode usar até outros que tem por aí. Mas mesmo que você não seja ligado a essas coisas, não me parece algo estranho que o nascimento de alguém tão importante, de alguém tão famoso que veio a se tornar para o mundo inteiro, não foi divulgado primeiro à elite da sociedade da sua época, à elite religiosa, à elite política. Afinal, se você vai ao profeta Isaías, no capítulo 9, versículos 6 e 7, como disse Isaías, 600 anos antes de Jesus já profetizava sobre a sua vinda. E no capítulo 9, versículos 6 e 7, diz Isaías que o principado estaria sobre os ombros de Jesus, que ele seria chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, e que o domínio do seu reino jamais teria fim. Então, para alguém tão majestoso, tão famoso, não lhe causa estranheza pensar que ele nascesse num lugar tão obscuro, tão humilde, inexpressivo? Pense por um pouco. Quando nasce um príncipe, quando nasce o filho de um artista famoso,
Os meios de comunicações logo anunciam, e o fazem com um certo sensacionalismo, chamam a atenção. Porém, quando nasceu o Rei dos Reis, ele foi anunciado a quem? Diz a Bíblia, a humildes pastores, que estavam nos campos durante a noite, cuidando dos seus rebanhos, numa cidadezinha que era mais uma aldeia, um vilarejo, chamado Belém. É algo para se pensar, é algo para considerar, porque afinal de contas, quem orquestrou tudo isso foi o Senhor do Universo. Por que o grande Criador do Universo não enviou o seu anjo particular às pessoas mais influentes das sociedades dos seus dias, às pessoas poderosas? O próprio Senhor Jesus Cristo disse em Lucas capítulo 7, 25, que as pessoas famosas, as pessoas importantes, estão nos palácios. Veja, eis que os que andam com vestes preciosas e em delícias estão nos palácios reais. Certamente o palácio de Herodes seria o melhor lugar para anunciar que chegou o Messias, o Rei de Israel. Porém, não foi isso que o Criador fez. Deus não anunciou que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores havia chegado aos que viviam no palácio. Dentro da nossa lógica humana, faltou marketing. Não é assim que a gente pensaria. Mas a quem ele anunciou? Aos trabalhadores comuns, às pessoas bem simples, pastores que estavam no campo. E o fez quando? Na calada da noite. E quando comunicou aos poderosos? Quem era? Eram os magos do Oriente. Pessoas que de certa forma estavam de passagem e que não tinham nenhuma influência em Israel. Eu pensei muito sobre isso e tirei algumas lições sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, como disse, foi anunciado às pessoas simples. E precisamos ter isso em mente, para compreendermos por que aos pastores e não aos políticos, aos religiosos da elite da religião de Israel. Os pastores de Belém. E também me chamou a atenção que o nascimento foi anunciado por um anjo. E esse anjo era o anjo particular de Deus. Por que eu digo isso? Deus tem muitos anjos, mas o texto diz que o anjo do Senhor. É quando nós vemos Jesus falando dos discípulos, mas tinha João que era um discípulo amado. E Deus tinha um anjo, e foi o que ele falou com Maria. O nome dele era Gabriel, era o anjo do Senhor. E ele fez questão de mandar o seu. Ele podia mandar qualquer um. Não, ele não podia. Ele mandou o seu anjo particular. Isso me dá a entender a importância desse anjo e do evento. E como anjo, diz a Bíblia que veio um coral do céu. Agora para e pensa. Se você vê os repórteres, a notícia, quando Obama, o primeiro-ministro do Canadá, chega em outro país, quando vai descer do avião, já tem lá uma banda tocando, né? Todo mundo esperando ele. Se preparam para receber. Mas Deus, conhecedor de tudo e sabendo que ninguém ia estar preparado, ele trouxe a sua própria banda. Ele trouxe a dele. Ele mandou vir do céu o que tinha de melhor, o coral de anjos celestiais que cantavam para Deus. Ele cuidou de tudo. Se cuidou de tudo, por que então aos pastores? Certamente era uma audiência que, além de tocar flauta para suas ovelhas ficarem calmas, não entendia patavina de música, não entendia nada. Então não ia saber como apreciar um belo coral. Como diriam nossos amigos e irmãos açorianos, mal empregado.
Pensa bem. Pensa bem. Para que enviar um coral para dar uma grande apresentação para um grupinho de pastores que nem música sabia apreciar? As coisas que Deus faz às vezes não faz sentido para nós. Mas Deus preparou um coral. Enviou do seu trono no céu a um grupo que não conhecia a música, quando ele poderia enviar aos levitas. Da tribo de Levi, Deus separou um grupo para sacerdócio, para ministrar o sacrifício, e dentro desse sacerdócio um grupo para ministrar a música. Eles eram especialistas na música no templo. Eles eram mais do que o grupo de louvor. Eles ministravam tudo que referia à música. Ora, um coral tão famoso, tão importante, que cantava para o Rei dos Reis desde a eternidade, veio e não foi aos levitas que entendiam de música. Foi um grupinho que não entendia nada. Talvez nós, se tivéssemos num grande coral assim, iríamos ficar muito frustrados se o pastor dissesse: olha, vai cantar para aquele grupinho ali que não sabe nada de música, quando a gente podia pensar, mas por que não num teatro, onde tem tanta gente famosa que pode assistir? Mas os anjos foram humildes. Eles vieram e cantaram para gente humilde, mas não para os levitas. Não aqueles que entendiam de música e podiam apreciar uma boa música, mas talvez não apreciassem a mensagem da música. E o anjo Gabriel, que veio com uma mensagem que de imediato os pastores ficaram com medo, mas eles disseram: não temam, porque eu lhes trago boas novas, de grande alegria, que será para todo o povo. Por que não enviou os pastores aos sacerdotes e aos escribas, pessoas que conheciam o Velho Testamento, as Escrituras, e que poderiam entender muito bem o que estava acontecendo? Por que não levou essas pessoas aos versados na lei de Deus? Deus não fez isso. Deus enviou o seu anjo particular e aquela grande comitiva de seres angelicais ao campo, a um grupo de pessoas rudes, aos pastores, e fez isso de noite, quando todos dormiam e não havia mais ninguém para apreciar a boa música. Para nós, como disse, não tem lógica. Quando paramos para estudar a Bíblia e comparar um texto com o outro, nós começamos a compreender que tem sim muita lógica. Dentro da lógica humana, não. Mas o que Deus fez faz sentido. E faz muito sentido. O Senhor diz que os meus caminhos são mais altos que os vossos, e os meus pensamentos mais elevados do que os vossos pensamentos, diz o Senhor. O Senhor diz que Ele usa as coisas que não são para confundir as que são, e as coisas fracas para confundir as fortes. E basta você comparar o anúncio feito aos pastores com o anúncio feito a Herodes e a reação de cada grupo. Qual foi a reação dos pastores? Se você ler em Lucas, e depois vai também a Mateus 2, e veja qual a reação de Herodes. Herodes foi o último a receber a notícia, embora Sua Majestade. E Herodes ficou muito perturbado, porque Herodes temia perder o seu reino. Nasceu um novo rei. Então, meu futuro está contado. Diante dessa situação que fez Herodes, ele mandou chamar os sacerdotes, os escribas, os versados na lei de Deus, nas profecias, e consultou para saber se era possível que o Messias tivesse nascido num pequeno lugar como Belém. E veja o que diz Mateus capítulo 2, versículo 3 a 6. O rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes, os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram:
em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Vocês notaram? Herodes chamou os sacerdotes conheciam as profecias, os sacerdotes sabiam. Eles até citaram o profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, literalmente como está no Velho Testamento. Exatamente como foi escrito. Mas você notou se algum deles se dispôs a ir ao encontro do Messias? Nenhum deles. Eles não se dispuseram a ir ver se era verdade. Nenhum se apressou para ir ver Jesus. Eles sabiam que o Messias chegou, porque tudo que foi contado conferia com a profecia de Miqueias. Mas não se importaram em ir receber. Não é à toa que João capítulo 1, versículo 11 diz: ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Por isso, Deus falou aos pastores. Por que aos pastores? Por isso Deus falou aos humildes de coração, e não aos que pareciam ser os melhores, aos teólogos, aos mais versados nas Escrituras, mas às pessoas simples. Sabem por que Deus fez isso? Eu lhes digo por quê. Porque Deus sabe quais são as pessoas com quem Ele pode contar. Nós homens olhamos a aparência. Deus diz: mas eu vejo o coração. Olhando a aparência, as vestes sacerdotais, toda aquela pompa, todo mundo ia pensar: olha, vamos avisar primeiro o sacerdote, afinal de contas, ele que está a cargo dessas coisas. Vamos ao palácio, afinal, é um rei, temos que avisar ao rei Herodes. Mas Deus vê o coração. Deus sabe com quem Ele pode contar, não somente naqueles dias, mas hoje aqui nessa congregação. O Senhor Jesus disse, como eu mencionei em Lucas 7,25, que a elite está nos palácios. Todavia, para anunciar o nascimento do seu filho, Deus sabia que Ele não podia contar com as pessoas do palácio, porque as pessoas do palácio estavam muito ocupadas consigo mesmas. As pessoas do palácio viviam envolvidas em prazeres e em festas. As pessoas do palácio eram egoístas, não eram inclusivistas, eram exclusivistas. As pessoas do palácio só pensavam nelas mesmas. Vê que o rei Herodes ficou perturbado quando soube que o Messias chegou. Ele não se alegrou. Os sacerdotes também não foram para recebê-lo, por quê? Porque se chegou o sumo sacerdote vindo do céu, o sacerdócio deles estavam com os dias contados. Eles só pensavam neles mesmos. Eram insensíveis à necessidade do povo. Portanto, eram pessoas que não serviam para servir. Não serviam para servir. Por isso Deus precisava de gente do povo. Por isso Deus escolheu os pastores. Gente do povo. Gente que saísse às ruas, que convivesse com os seus semelhantes, que falassem com o próximo, assim como as pessoas hoje. Por isso Deus escolheu os humildes pastores. Cabe aqui uma reflexão: que tipo de pessoas somos nós? Somos como a elite dos palácios? Ou como os humildes pastores? Pode Deus fazer uso da nossa vida? Ou estamos tão confortáveis com o que sabemos e com o que temos, que nem nos importamos com aqueles que nem sequer entendem o Evangelho e conhecem Jesus? Deus precisa de pessoas
mas pessoas que conversam umas com as outras, sem reservas, sem preconceitos, pessoas que falem com amor e falem uma linguagem simples que todos entendem, sem palavreado complicado, descontraidamente, que gostam de estar juntas, pessoas que se sentem à vontade em comunicar de coração a coração as grandezas do amor de Deus. Foi justamente isto que fizeram os pastores. O quadro do palácio é de inquietação, de temor, porque chegou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O quadro do mundo é o mesmo. Se você fala dos eventos apocalípticos e o que vai acontecer neste mundo quando Cristo voltar, o mundo não quer ouvir, o mundo treme. Mas conte para um cristão, ele vai se alegrar. Porque aquilo que é terror e medo para os que não conhecem a luz, para os que conhecem a luz, é a vinda do Rei da Glória. E a Bíblia diz que quando Cristo se manifestar, os cristãos genuínos se manifestarão com Ele em glória. O quadro é diferente. Por isso, Deus escolheu os humildes pastores. E o que fizeram os pastores? Imediatamente, após verem o menino nascido, correram para contar ao povo sobre Jesus. E a Bíblia diz que as pessoas, ao ouvirem os pastores, se maravilhavam com o que eles diziam. Pode imaginar? Eram gente simples. Mas se isso fosse contado aos soberbos, à elite política, religiosa, da sociedade, logo eles iriam questionar se era verdade. E se confirmasse que o testemunho era verdadeiro, o primeiro raciocínio seria: para que contar ao povo? Essa gente ignorante não vai entender nada. Uma visão desse tamanho, isso não é coisa que o povo entenda. E iria conservar o povo na escuridão, nas trevas, como muita religião faz até hoje, porque é assim que mantém o povo debaixo das suas rédeas. E os sábios do Oriente? Por que os sábios do Oriente? Por que contar a eles? Como disse, eles não tinham nenhuma influência em Israel, moravam tão longe. Mas se você volta ao texto de Lucas, você verá que o anjo Gabriel deu a resposta. Ele disse: lhes trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Será para todo o povo. As boas novas do Natal de Cristo não era somente para aqueles pastores, não era somente para um povo, não era somente para uma raça, não era somente para uma religião, não era privilégio de um grupo. As boas novas do Messias eram para toda a terra. Nas palavras do Senhor Jesus Cristo, em Atos 1:8, ele disse: ser-me-eis testemunhas até os confins da terra. E desde que Deus anunciou o nascimento do seu filho, ele começou por o seu plano em prática. Ele contou aos simples, que é os que iriam comunicar ao povo sem preconceito, com alegria, sem questionar. E aos que vieram dos confins da terra, porque eles iam voltar para a sua terra, e eles seriam os primeiros missionários a dizer lá: olha, nasceu o Messias, nasceu o Rei do Rei, nossos olhos viram, nossos olhos contemplaram. Vê como Deus é sábio. Ele não fez uma propaganda como nós faríamos, mas fez melhor do que qualquer pessoa podia fazer. Porque Deus não olha a aparência, Ele olha o coração. E sabe de uma coisa? O plano de Deus no século 21 continua o mesmo. Não mudou nada. Deus continua usando pessoas. Gente que não se isola. Gente do povo.
Nós usamos, por exemplo, o YouTube, a mensagem, os cânticos, o Wagner grava e vai para o YouTube. Um dia a Noemi fez isso aqui, deu certo, o Fernando se prontificou a ajudar, ele está agora, através da internet, as pessoas estão vendo ao vivo, pelo Facebook. Quem estiver ligado no Facebook vai aparecer, Igreja Batista Novos Horizontes, está ao vivo. E pessoas estão assistindo como assistindo ontem. Enquanto assistiam ontem, mais de 300 pessoas punha coraçãozinho positivo, dava um like. Assista. Mas a mensagem do amor de Deus só pode ser comunicada boca a boca, coração para coração. Isso aqui serve para anunciar, e as pessoas têm uma ideia, mas para chegar ao coração precisa ser de coração a coração. Por isso que Deus escolheu gente que podia receber essa mensagem no coração e ir contar de coração para coração. Por mais tecnologia que nós tenhamos, o método de Deus não mudou. Porque é o mais moderno e mais atual que tem, de eternidade a eternidade. O Senhor é Deus, e o Senhor conhece o ser humano, e Ele sabe que para que alguém creia numa mensagem, ele precisa primeiro conhecer o outro e saber qual é a vida do outro, e se esse outro realmente vive aquilo que prega. É assim que Deus trabalha. Gente do povo, pessoas que conhecem pessoas, e lhes contem do Salvador, pessoas que têm um coração aberto, sem preconceito, para relacionar-se com outras pessoas, independente da condição financeira, social, cultural. Pessoas como eu e você, pessoas como nós. Deus usou muito bem João Batista para preparar o caminho do Senhor. E João Batista falava que as pessoas tremiam. Mas quando Jesus nasceu, Deus usou pastores. Sabe por quê? Para que eu e você saibamos que para falar das coisas de Deus não precisa ir para o seminário, precisa conhecer Jesus no coração. Não precisa ter cultura, porque todos se maravilharam com um grupo de pastores que estavam contando o que viram e ouviram. E se você vai à primeira epístola de João, no capítulo 1, João fala: o que compartilhamos com vocês é aquilo que vimos e ouvimos, e as nossas mãos tocaram da palavra de Deus. Por isso Jesus disse: ser-me-eis testemunhas. O Wagner é um advogado, e pode ser que tenha mais algum amigo. O advogado sabe, ele não vai chamar ninguém para ser testemunha que não presenciou o ocorrido, porque senão aquela pessoa não pode contar. Não é assim. Testemunha tem que ser alguém que viu, que experimentou e sabe que foi daquele jeito. Quando Jesus disse ser-me-eis testemunhas, Ele está se referindo a pessoas que têm uma experiência com Ele, pessoas que o conhecem, que podem contar: esse evangelho funciona, porque transformou a minha vida e pode transformar a sua. E é por isso que Ele usou gente do povo. Se aqueles pastores não acreditassem, eles não iriam a toda pressa, como diz a Bíblia, contar do Salvador. Lucas usa a expressão imediatamente, a toda pressa. Marcos, imediatamente, a toda pressa. E o melhor presente nessa época do Natal, Noemi falou ontem, os símbolos do Natal, o presente do Natal. Mas sabe qual é o melhor presente do Natal? É que você conte do amor de Deus, que você fale aos seus amigos, aos seus familiares, a verdadeira razão do Natal. Você pode dar muitos presentes, e às vezes nós damos presentes que a pessoa até já tem e nem precisa. Mas se tem um presente que todos precisam, é de Jesus Cristo. E Deus deu o seu Filho. Se você vai a João capítulo 3, versículo 16, você vê que o primeiro doador é Deus. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? O seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. E Deus prova o seu amor para conosco, diz a Bíblia, em que Ele nos deu o seu Filho
sendo nós ainda pecadores. E Jesus disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua própria vida pelos seus amigos. Há presente maior que esse? Não há. Os nossos presentes são símbolos do grande presente. O grande presente de Deus, incomparável. Se você quer realmente cumprir aquilo que Deus fez através dos pastores, conte aos seus familiares, conte aos seus amigos a mensagem do Natal, porque a mensagem do Natal é aquela que o anjo disse: não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Eis que na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Essa é a mensagem do Natal. Salvador, Messias, Senhor. Salvador, Cristo, Senhor. E não há outro. Não há outro Salvador, só há Jesus. Não há outro Messias, só o que Deus enviou. E não há outro Senhor, só o Senhor. O Senhor diz: eu sou o Senhor, e não há outro. Não há outro. Então, cumpra a sua parte como um cristão, como alguém que conhece Jesus, e faça o que fez o anjo. Conte: na cidade de Davi nos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Deus abençoe a sua vida, e que nós possamos parar e pensar, quando a tentação vir para calar a boca e não contar, pensarmos: em que grupo estou eu? Da elite, dos palácios, confortável na minha religião e na minha fé, sabendo que tenho a salvação porque creio em Jesus, mas não me importando se outros irão para o céu ou para o inferno? Ou vou fazer como os pastores? Estou tão encantado com o amor de Deus e com a mensagem do Evangelho, que eu vou dizer para eles: a razão do Natal é que nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Amém. Pai querido, nós nos curvamos à Tua majestade, diante do Teu poder, para anunciar que na pequena vila de Belém nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Tão grande, tão poderosa esta mensagem, que como uma pequena semente lançada na terra, produziu tanto fruto que está espalhado por todo o mundo. E nós queremos glorificar porque chegou às nossas vidas, e o Evangelho nos alcançou, e a Bíblia nos diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E como Paulo podemos dizer: não nos envergonhamos do Evangelho de Cristo. Portanto, Senhor, faz de nós como aqueles humildes pastores, que com todo entusiasmo, com toda alegria, falemos da razão do Natal, do motivo de ter essa festa, do porquê nos reunirmos e nos alegrarmos e festejarmos, porque nós recebemos em nossa vida, em nosso lar, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E Ele não é simplesmente o Rei dos Reis, Ele é o nosso Rei. Não é só o Senhor dos Senhores distante, mas é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, e as pessoas precisam saber disso. Capacita-nos, ó Deus, com a unção do Teu Espírito, para que com graça, com amor, com bondade, possamos falar do amor do Senhor. É em nome de Jesus que oramos, Pai. Amém.